Olá, pessoal. Vamos então trabalhar o material complementar que foi disponibilizado relacionado à segunda etapa do DMAIC, que é o Measure. Vamos começar com mais um exercício sobre Boxplot. Toda a teoria do Boxplot foi mostrada no vídeo anterior. Vou fazer uma breve revisão aqui, fazer esse exercício, aí a gente entra no material extra, que seria o gráfico de tendência. Não é bem um material extra, é uma ferramenta que já faz parte de forma consolidada do Six Sigma. É uma das ferramentas mais usadas do Six Sigma, só que nós iríamos ver esse assunto um pouquinho mais na frente. O que eu fiz foi antecipar, trazer para a etapa do Measure, já que nesse momento é importante a gente conhecer qual é a relação temporal entre a ocorrência de certos fatos, de certos problemas, tanto para nos dar uma condição de identificar algum aspecto que possa estar relacionado com tal ocorrência, por exemplo, em um momento em que houve uma mudança na matéria-prima, ou em um momento em que houve a substituição de um funcionário, ou algo parecido, uma determinada ocorrência aumentou, ou passou a se manifestar de modo mais forte, com viés mais crítico. Então, dentro desse contexto de nos ajudar, por meio dessa relação temporal, a entender o que pode ter acontecido, é fundamental que a gente trabalhe ou na etapa do Measure ou na etapa do Analyze. Então, eu trouxe para a etapa do Measure, acrescentei um conteúdo que não estava disponível nos slides originais, mas que foi enviado para que vocês possam ter acesso. Então, vamos lá. Em relação ao Boxplot, o que nós temos, na verdade, pessoal, é uma situação em que nós precisamos analisar a forma como esses dados estão distribuídos. Como é que a gente poderia estabelecer a tendência central desses dados, a dispersão, se é uma distribuição simétrica, se não é, se existem ou não outliers. Então, são algumas questões que a gente precisa definir para conhecer um pouco melhor os dados e, consequentemente, o processo, e aí sim definir em relação ao que pode estar acontecendo. Então, nós temos uma situação de 31 canos de PVC que tiveram seu comprimento mensurado. Esses dados estão colocados aqui nessa tabela. E aí nós precisamos então avaliar até que ponto esses dados possuem ou não outliers, como eles estão distribuídos, a sua dispersão, enfim, buscar algumas informações um pouco mais precisas. Só lembrando, se a gente fosse estabelecer algumas etapas, né, para construir o boxplot, talvez a primeira dessas etapas, o ponto mais importante, seria o estabelecimento dos quartis. Quais são os quartis que fazem parte dessa distribuição? A recomendação é começar pelo quartil 2, que no caso seria a própria mediana. Em seguida, o quartil 1 e o quartil 3. O primeiro ponto a estabelecer. Logicamente que eu já tenho aqui nesses dados, e seria visualizado um pouco mais facilmente quando a gente coloca na ordem crescente esses dados, o que é um requisito para a gente aplicar a metodologia. Eu já teria o valor mínimo e o valor máximo. Informações já disponíveis. Com isso, a gente pode fazer o gráfico. Lembrem que o boxplot ele segue um determinado eixo. Por exemplo, nós poderíamos ter aqui um eixo horizontal. Nesse eixo horizontal, nós teríamos uma escala numérica, tá? Que seria exatamente a característica que a gente estivesse analisando. Para fazer o boxplot, a gente começa do Q2, imagine que o Q2 seja mais ou menos aqui. Então, eu preciso marcar o ponto onde a mediana existe. Eu vou marcar o ponto em que o primeiro quartil está situado. Imagine que aqui seja o Q1, aqui seja o Q2. E vamos supor um pouco mais à frente, nós teríamos o Q3. Então, com base nessas informações, nos quartis, eu posso traçar a nossa caixa. Tem um comportamento mais ou menos assim, uma caixa. Tá? A mediana está aqui nesse ponto, foi marcado. Nós teríamos o valor mínimo, que poderia estar, vamos imaginar, aqui mais para o começo. Então, marco esse ponto e vou ligar através de uma reta até o Q1.
Assim como eu posso ter o V máximo aqui, o valor máximo, que da mesma forma seria ligado esse ponto máximo até o nosso Q3. Esse é o boxplot. É um gráfico fácil de fazer, não tem muita dificuldade. Existem sistemas, o próprio Excel ajuda, o Minitab. Agora, uma constatação importante, que deve também ser objeto da nossa análise, é a existência ou não de outliers. Outliers, lembrem, são pontos extremos, são pontos que não deveriam acontecer pela configuração, pela forma como o processo está apresentando seus resultados. Então, a conclusão, caso um outlier exista, é que essa amostra foi gerada com o processo funcionando em condições anormais. E para chegar nessa conclusão, a gente precisaria calcular o que nós podemos chamar de um limite superior e um limite inferior. O que seria um limite superior? Seria o Q3 mais 1,5 vezes a diferença entre o Q3 e o Q1. Essa diferença entre o Q3 e o Q1 é chamada de amplitude interquartílica. E nada mais é do que o tamanho dessa caixa. O tamanho dessa caixa aqui que foi construída. Tá? Daqui para cá, eu tenho esse Q3 menos Q1. E o limite inferior seria dado pelo Q1 menos 1,5, que multiplica pela amplitude interquartílica, Q3 menos Q1. Pronto, tendo esses dois limites, qualquer valor que esteja acima do superior ou abaixo do inferior seria considerado um outlier. E que, portanto, deve ser descartado, ou o processo deve ser analisado, visando identificar quais são as causas que estão atuando que não refletem uma situação de normalidade. Então, se a gente for, com base nessa breve revisão que eu fiz, calcular, for traçar esse boxplot para os dados da questão, eu vou fazer isso usando o Minitab. Os dados já estão colocados aqui, vocês podem observar. Percebam que esses dados não foram ordenados. No Minitab não precisa fazer a ordenação. Se eu for fazer manualmente, é fundamental que isso seja feito. E para traçar o boxplot é simplesmente vir em gráfico, boxplot. Vamos escolher a primeira opção, um Y simples, ou seja, eu só tenho um conjunto de dados, eu não vou fazer uma comparação, como no caso dos múltiplos Y, que nós fizemos inclusive no último vídeo. Vou dar OK. Vou indicar onde estão as variáveis do gráfico, no caso estão em valores, aqui está correto, não preciso mudar, senão bastaria eu dar 2 cliques. E em visualização de dados, assegurar que os símbolos individuais estejam marcados, que aí a gente pode identificar um a um aonde eles se situam. Vou dar OK. Vou dar OK novamente. E aqui estaria o nosso boxplot. Percebam que todos os dados individuais são colocados aqui. Essa é a nossa caixa com o Q3 e o Q1, o Q2 aqui na região central. A gente percebe que como o Q2 é um pouquinho mais para baixo, né? Não é uma distribuição totalmente simétrica, mas ela é relativamente simétrica. Não há uma divergência, não há uma disparidade muito grande em termos de concentração de dados. Eles estão muito bem distribuídos. Então, por esse motivo, a gente pode dizer que a distribuição tem uma relativa simetria. A tendência central seria avaliada pela mediana, que no caso aqui é próximo de 17, 16 alguma coisa, né? E a dispersão seria dada pelo tamanho dessa caixa, pelo comprimento dessa caixa. Nós não temos nesse exercício parâmetros para avaliar se essa dispersão é boa, é ruim, é alta ou é baixa. Agora, se eu tivesse outros gráficos como esse, que eu pudesse colocar e fazer uma comparação, aí sim eu teria uma condição melhor de estabelecer qual seria a distribuição ou o conjunto de dados que apresentam dispersão menor. Quanto menor a dispersão, mais interessante. A outra questão é se existem ou não outliers nesses dados. Nós estamos vendo aqui, o Minitab não determina quais são esses limites, ele não evidencia por meio de linhas ou algo mais visual aonde seriam os limites superior e inferior. Mas a gente percebe, pelo modo como esses dados foram colocados, como eles estão dispostos, que não há nenhuma evidência de que eles sejam outliers. O Minitab dá essa indicação nos símbolos individuais, mas aqui não há isso.
Se a gente quiser comprovar, a gente pode calcular na mão esses limites e confrontar com os valores. Vamos lá. Eu tenho aqui os valores que nós precisamos. Se eu encosto o mouse aqui, ele apresenta o Q1, apresenta o Q3, apresenta a amplitude interquartílica. Então, abrindo aqui a calculadora, acesso a fazer uma conta rápida, né? Como é que seria o cálculo do nosso limite superior? Como a gente viu na fórmula, seria o Q3 mais 1,5 amplitude interquartílica. A amplitude interquartílica está dando 4,5. Então, eu poderia multiplicar 4,5 por 1,5, 6,75, e vou somar com o Q3. O valor do Q3 é 19,5. Então, se eu somo esse valor a 19,5, a gente obtém um limite superior de 26,25. É como se eu estivesse aqui bem em cima. Ó. Essa escala vem até 22. Esse valor individual esse valor individual que nós temos aqui é de 22 exatamente. 26,5 está aqui em cima. Então, a conclusão é que não existe nenhum valor que supere o limite superior. Portanto, não existem outliers acima dele. Mas eu tenho que checar também o inferior. E para fazer o cálculo do inferior, vou fazer da mesma forma. Nós temos a amplitude interquartílica, que no nosso caso aqui assume um valor de 4,5. 4,5 vezes 1,5 dá 6,75. Esse valor vai ser subtraído do nosso Q1. O nosso Q1 é 15. Então seria 15 menos 6,75. 8,25. O menor valor que nós temos é um valor de 10. 8,75 está aqui abaixo. Então também podemos concluir que não existem valores abaixo do limite inferior. Portanto, não existem outliers inferiores. Então, conclusão. Aqui nós temos uma ideia da dispersão desses dados. Tá? É uma variação que poderia ser um pouco menor, uma variação até considerável. Nós temos uma tendência central na faixa 16,5 por aí. O valor da nossa mediana é 16,9, 16,9, 17. Então, esse seria um valor central. A maioria das observações, 50% delas estão abaixo, 50% estão acima. Então, há uma tendência, a média seria em torno disso. Tá? Como a distribuição não é simétrica, a tendência é que a média seja um pouquinho acima, talvez, né? Uma concentração maior de dados aqui em cima. Então, a média poderia dar um pouco mais alta. Mas essa seria uma referência da nossa tendência central. E não há outliers. Então, não existem outliers, o processo, teoricamente, está funcionando em condições normais de operação. Então, essas seriam as conclusões que a gente poderia estabelecer em relação a esse exercício. O nosso vídeo já está no final, vamos trabalhar gráfico de tendência no próximo vídeo, mas só fazendo uma breve introdução, o que nós queremos com nesse estudo, pessoal, é tentar visualizar qual seria o comportamento dos dados ao longo do tempo. Lembrem que nós já usamos gráficos como esse, ferramentas como essa, quando a gente estava tentando analisar se uma determinada mudança promovida em um determinado instante, por exemplo, uma mudança promovida aqui, nesse momento, se essa mudança é ou não uma melhoria. E o gráfico de tendência nos dá essa indicação porque permite que nós avaliemos se essa mudança é sustentável, se ela se mantém num patamar mais baixo ou se ela oscila e tende a voltar ao patamar superior, se alguma evidência de alguma ocorrência que faça com que algo positivo ou negativo aconteça no processo. Então, é um gráfico muito interessante que permite que a gente faça essa correlação. Na próxima aula, no próximo vídeo, eu vou dedicar um pouco mais de atenção a esse gráfico, inclusive fazendo alguns exercícios com vocês, para que a gente possa analisar uma situação de normalidade do processo. E aí, inclusive, a gente vai trabalhar introdutoriamente o conceito de cartas de controle.